terceiro ano, aqui é a professora Jussara, professora de matemática, e hoje eu estou aqui para dar a devolutiva de uma aula e de uma atividade aplicada no CMSP, onde o tema foi Estudo do triângulo retângulo no plano cartesiano e aplicação do Teorema de Pitágoras, habilidade trabalhada EF09 e MA14, que é resolver e elaborar situações problema de aplicação do Teorema de Pitágoras. Essa aula foi aplicada no dia 19/5, com os objetivos de reconhecer conceitos relacionados à localização de um ponto no plano cartesiano através de deslocamentos horizontais e verticais, bem como localizar pontos a partir de um ponto dado, e aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Bom, agora vamos falar um pouco sobre plano cartesiano, pontos e Teorema de Pitágoras. O plano cartesiano é onde duas retas numéricas se cruzam na origem, reta x e reta y. Então, eu tenho aqui o x se encontra na horizontal e eu vou chamar de abscissa. A reta y se encontra na vertical e eu vou chamar de ordenada. Então, essas duas retas formam o plano cartesiano. Ponto é o par ordenado que pode ser localizado no plano cartesiano x e y. Exemplo, ponto A e ponto B. O ponto A é formado pela abscissa XA e ordenada YA. O ponto B é formada pela abscissa XB e ordenada YB. Então, por esses dois pontos, foi traçada uma reta. Se eu quero, por exemplo, calcular a distância entre esses dois pontos, nota-se que eu consigo formar aqui um triângulo retângulo, certo? Então, se eu tenho um triângulo retângulo no plano cartesiano, eu vou usar o Teorema de Pitágoras. O que é o Teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, lembra? O lado AB, ele é o lado maior desse triângulo. Se ele é o lado maior e oposto ao ângulo reto, eu vou chamar de hipotenusa. Os outros dois lados eu vou chamar de cateto. Então, a hipotenusa AB ao quadrado é igual a BC ao quadrado mais AC ao quadrado. Estou aplicando aqui o Teorema de Pitágoras. Vamos à atividade. Na atividade aqui, que foi aplicada no dia 19/5, observe o plano cartesiano. Qual a distância entre os pontos A e B? Então, aqui eu preciso encontrar a distância entre os pontos A e B. 5 unidades? Raiz quadrada de 13 unidades ou 13 unidades? Vamos ver? Então, aqui, se eu traçar mais duas retas nesse plano cartesiano que passa por esses dois pontos, eu consigo formar um triângulo retângulo, certo? Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo, ou seja, eu vou aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular a distância entre os pontos A e B. A distância entre A e C, que representam um dos catetos, basta eu contar os quadrinhos. Eu tenho 2 quadrinhos, ou seja, 2 unidades. A distância entre o ponto B e C, eu tenho 3 quadrinhos, 3 unidades. Então, aqui eu posso estar aplicando o Teorema de Pitágoras, onde eu quero encontrar a distância desses dois pontos aqui, que eu vou chamar de D. Vamos lá. O ponto AB é a distância que eu quero encontrar. Então, distância ao quadrado igual a AC ao quadrado. Lá no ponto A, AC, 2 unidades, então, 2 ao quadrado. O ponto BC ao quadrado, então, de B até C, 3 unidades, 3 ao quadrado. Então, a distância ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 4 mais 3, 4 mais 9, 13. Ou seja, se o D está elevado ao quadrado, eu vou tirar o quadrado do D e jogar no 13, que está no segundo membro, raiz quadrada de 13. Como o 13 não é um quadrado perfeito, eu não tenho a raiz quadrada exata dele e nem posso fatorar, porque ele é um número primo, então essa é a resposta, distância, raiz quadrada de 13 unidades. Usei aqui o mais e o menos, porque a raiz quadrada ela tem o valor positivo e o valor negativo como resultado. Como estamos falando de distância, então a distância não pode ser negativa, certo?
Então, raiz quadrada de 13 unidades. A resposta correta era a letra B. Voltando lá nas opções, eu tenho letra A, 5 unidades. Se você marcou 5 unidades, talvez você tenha apenas somado, né, os lados e não elevado ao quadrado. Então, tem que prestar atenção nisso daí. Se você marcou a letra C, 13 unidades, você chegou até aqui, tá? Então, tome cuidado, porque você não jogou o 13 na raiz. Se a distância está ao quadrado, que era a hipotenusa, você teria que jogar o 13 na raiz quadrada, certo? Por isso, a resposta correta é letra B, raiz de 13 unidades. Bom, é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.